Vanderlei, ele é jornalista e já trabalha há bastante tempo com a imprensa. Nós vamos conversar com ele. Eu estou aqui em Campina Grande, o Clebson está aonde, Clebson? Em Serra Branca, no Cariri da Paraíba. Muito bem. O contágio aí com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, já matou mais de 200 mil pessoas no mundo, enquanto a gente conversa aqui. Por que algumas pessoas acham que a doença não é uma ameaça real, na sua opinião? Olha, Arquimedes, primeiro lhe dizer da minha alegria de estar participando contigo dessa videoconferência, né? Primeiramente porque quando recebi o convite fiquei lisonjeado, porque sou, na verdade, aluno seu, né? Nos idos de 2006 a 2007, fui seu estagiário na Campina FM, e foi através de você e através de duras lições que eu aprendi a gostar do rádio e me fiz como profissional de rádio através dos seus ensinamentos, através da experiência que tivemos por 4, 5 meses em que passei estagiário seu lá na Campina FM. Respondendo particularmente sua pergunta, eu acho o seguinte: primeiro que a pandemia do Covid-19, a Covid-19, ela era algo que não estava na pauta, na agenda de ninguém. Ela não estava na agenda mundial. Ela começou lá na China e a própria China não acreditava no seu potencial letal. Naturalmente, os outros países não acreditaram também. E aí, como a solução para a Covid, ela é uma solução muito penosa, porque é o isolamento, e isso causa problemas sérios na economia, e os países eles estão muito voltados para isso, os governantes, os representantes, os líderes mundiais, eles estão muito preocupados com a questão econômica, então acaba que eles mesmos desacreditam e passam isso para a sua população. A população naturalmente absolve. É o que, inclusive, nós estamos visualizando de forma muito evidente aqui no Brasil. Então, eu particularmente considero essa a principal motivação para isso. É uma estimativa aí da Organização Internacional do Trabalho, reporta que os trabalhadores e trabalhadoras mais frágeis, que não possuem vínculos empregatícios, são os mais afetados pelas medidas de contenção do vírus, que requerem quarentena, isolamento, essas coisas. A pergunta é: como conciliar trabalho e contágio? É difícil porque as próprias instituições elas não orientam, né, bem isso. Elas pedem logo o isolamento. Então, no que elas pedem para que as pessoas fiquem em casa, então, de certo modo, você, em alguns serviços, para alguns trabalhos, para algumas atividades, você fica inviabilizado. Entretanto, eu acredito que é preciso, nesse momento, se reinventar. Eu acho que todos os trabalhadores, eu acho que todas as pessoas, em todas as classes econômicas, em todas as vertentes políticas, enfim, todos os cidadãos, eles precisam se reinventar naquilo que fazem, naquilo que desenvolvem, especialmente aqueles trabalhadores mais vulneráveis, aqueles trabalhadores que não têm tanta segurança profissional, tanta segurança, na verdade, da sua atividade, ou seja, não é um servidor público, é um servidor da iniciativa privada. Então, ele precisa se reinventar, precisa ser colaborativo, ser solidário e, a partir dessas novas práticas, conseguir associar as duas coisas, o trabalho aos cuidados com a saúde. Como é que está aí no Cariri? O pessoal fechou tudo, está tudo fechado, está tudo aberto, muito movimento, pouco movimento? Como é que está a região? O Cariri, Arquimedes, as autoridades aqui têm agido de forma muito responsável. Para você ter uma ideia, aqui os prefeitos fecharam todas as instituições, fecharam o comércio, fecharam as instituições públicas antes mesmo de registrar casos confirmados. Aqui no Cariri nós temos casos confirmados hoje apenas, eu acho que 4 cidades: Serra Branca, Barra de São Miguel, Taperoá e Congo e Cochichola. 5 cidades apenas registraram no Cariri inteiro
5 cidades registraram casos confirmados de Covid, mas em todas as cidades os decretos são para fechamento de comércio. O governo do estado, por exemplo, pediu para que isso só acontecesse obrigatoriamente com as cidades que tivessem casos confirmados, mas no Cariri isso não aconteceu. As autoridades foram bastante severas nas suas, foram bastante ágeis e rápidas nas determinações de isolamento. Então, nesse sentido, a sociedade está distanciada, a movimentação caiu bruscamente de pessoas nas ruas, mas existe muita gente teimosa, né? Existe muita gente que não está adaptada a isso. Por incrível que pareça, são as pessoas do grupo de risco, os idosos, são os que mais ficam fazendo filas em bancos, em casas lotéricas. É a única coisa que nós não conseguimos aqui superar. É filas, e filas enormes em bancos e casas lotéricas no Cariri. Então, a dinâmica, a realidade é essa. Assim, há uma teimosia de pessoas, especialmente dos mais jovens, porque tem energia demais e quer sair, quer achar que está achando que está em férias, em férias prolongadas, e nos mais velhos que não querem, em alguns, né, dos mais velhos, que não querem ficar 100% em casa e acham que isso já tem experiência demais e que isso vai passar sem maiores consequências. O jornalismo é considerado uma atividade essencial, né, para o combate à pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O que você, Clebson, tem feito para se proteger do contágio, já que você está sempre em contato com muita gente? Você conhece alguém que está com Covid? Eu conheço uma pessoa que teve Covid. O serra-branquense que teve Covid era uma pessoa de um relacionamento próximo meu, apesar de não ter tido contato com ele, graças a Deus, no momento do seu contágio, mas conheciam. Agora, aqui a gente está tomando as precauções devidas, sabe, Arquimedes? Por exemplo, na rádio, né, onde eu trabalho, a gente coibiu toda e qualquer entrevista presencial. Todas as nossas entrevistas agora são por telefone. Nós não estamos indo, as reportagens, a gente está evitando ao máximo mesmo, fazer as reportagens presenciais, com o repórter lá presencialmente. O rádio, ele tem essa vantagem, porque o rádio é som, é voz, é áudio, então a gente faz tudo por telefone, por WhatsApp, até mesmo por videoconferência. Hoje o jornalismo ele é multimídia, né? Então, você faz isso muito, a gente tem utilizado bastante as ferramentas virtuais e também o telefone, o velho e bom telefone, para fazer todas as nossas reportagens. Evitando o contato ao máximo, a gente só tem contato e comunicação mesmo com os próprios funcionários. A gente não está fazendo ainda trabalho home office, ou seja, deixando de ir para a rádio para fazer esse trabalho, porque para fazer nossa atividade, porque não há ainda a necessidade. Aqui no interior não há, a gente pelo menos não julga ser tão necessário isso ainda. É porque essa doença, ela afeta de formas diferentes as diferentes regiões do mundo, né? E também do Brasil. Eu queria saber aí, na sua opinião, qual é o estágio, né, da Paraíba, considerando os dados oficiais e as informações que você já apurou. Eu tenho aqui um gráfico, eu queria mostrar para você, que mostra essa linha de contágio, né, o perfil epidemiológico da Paraíba, desde o primeiro dia, quando começou a pandemia, no dia 22 de março, até hoje. Na verdade, o gráfico aí está atualizado até o dia 21 de abril. Hoje já temos até mais casos do que... Você está vendo aí o gráfico? Não estou conseguindo visualizar aqui o gráfico, não sei porquê. Agora sim, agora estou conseguindo. O quê? Agora sim. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Isso. Agora sim? Agora sim. Bom, então está aí. Houve um crescimento muito grande na linha azul aqui dos casos, né? E a linha vermelha das mortes, né, já registradas. E apesar de estarmos numa situação mais confortável, né? Porque no Ceará e em Pernambuco as coisas estão bem piores, né? E eu trouxe aqui a comparação da curva do estado com a curva de João Pessoa. Porque tem muita gente que diz que
nas cidades menores, onde não tem tanto contágio, não tinha muito sentido fazer um isolamento total, né? Já que a maioria dos casos estão, como a gente pode ver, concentrados na cidade de João Pessoa, né? E uma coisa que me preocupa também, Clebson, é esse dado aqui da síndrome respiratória aguda grave. Tem essa sigla aqui, SRAG. E o número de pessoas hospitalizadas em 2020 por síndrome respiratória no Brasil, como você vê aqui nessa barrinha rosa, é muito maior do que a barrinha laranja, né? Amarelinha aqui, que do ano passado. Isso acontece também, você pode ver, no estado da Paraíba. Nesse gráfico aqui aparecem os dados da Paraíba, onde a gente tinha 39 casos de Covid e 591 casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, o que pode aí ensejar a possibilidade de nós estarmos vivendo uma situação de subnotificação, né? Na realidade, Arquimedes, eu acho que a sua leitura foi precisa. Eu acho que na Paraíba nós não foi investido, como no Brasil, na verdade, não foi investido o suficiente na testagem. Países que conseguiram passar numa situação numa situação mais confortável, né, ou menos difícil, a questão do SARS-CoV, eles passaram com testagem, com um alto nível de testagem, né? E o Brasil não fez isso. A Paraíba, da mesma forma. O Estado também, ele se concentrou muito em Campinas e João Pessoa. Eu entendo que isso é correto, porque os maiores números de casos, naturalmente, vão se dar em João Pessoa e em Campinas. Mas o interior, e a gente sabe que quando essa pandemia ela se alastrar, ela vai pegar, ela pode atingir cidades menores também no interior do estado. E o interior não está preparado para isso. O estado não preparou o interior para isso. Não há um hospital no interior capaz de receber pacientes da Covid-19. Tem que correr para Campinas. Agora, depois de uma pressão gigante das autoridades de Patos, sertão do estado, que fizeram, aumentaram, o governador anunciou o aumento de leitos para o sertão, para Patos especialmente, mas o sertão é muito grande. Você veja que tem gente de Cajazeiras, uma pessoa para sair de Cajazeiras para ir para Patos, ela já gasta em torno de 2 horas. E para você sair de Cajazeiras para Campina Grande, é absolutamente inviável. Então, o Estado, ao meu ver, ele não se preparou para isso. Aqui no Cariri, falando mais especialmente da nossa região, a gente está mais próximo de Campina, é menos difícil. Entretanto, você tem Monteiro, que é uma cidade aqui do Cariri, uma cidade de médio porte, que tem um hospital muito bom, um hospital regional, que tem espaço suficiente para abrigar leitos para atender pacientes da Covid, mas o Estado não fez absolutamente nada para isso, não destinou, poderia ter feito um plano de instalação de UTI lá, inclusive já tem tudo pronto para instalar UTI no hospital, ele poderia ter acelerado o processo, não acelerou. Então eu acho que o Estado, o maior pecado do Estado em relação ao interior, ao meu ver, é achar que tudo vai ser resolvido em Campina e João Pessoa. E eu acho que, nesse sentido, Campina se torna muito visado, porque Campina está antes de João Pessoa, está, né, no meio entre a capital e o sertão, então tudo vai para Campina. Então, eu acho muito complicado essa estratégia do Estado. E aí no Cariri teve um caso grave, né, lá em Itaperuá. Você acompanhou? Acompanhei, sim, gravíssimo, raro no Brasil. O médico, o diretor técnico do Hospital Regional, do Hospital Distrital de Itaperuá, que é o doutor Ben Sirac, ele disse esse caso de Itaperuá vai entrar para a estatística nacional, para as raridades da estatística nacional. Porque foi uma criança de 4 meses que veio a óbito, a família não acreditava que ela pudesse estar com a Covid, ninguém acreditava nisso, e ela simplesmente começou a sentir as coisas, a ter sintomas na quarta-feira, sintomas muito leves. O médico atendeu, mandou ele para casa, achou que era uma gripe. Depois, no sábado, pela manhã, ela voltou com dificuldades respiratórias mais intensas. O médico começou a desconfiar da Covid, mas ela entrou no hospital de 7 horas da manhã, 3 horas da tarde,
ela estava morta. Ninguém acreditou, só os médicos, a equipe médica disse que não descartou a possibilidade da Covid, mas a família não acreditava. As pessoas, a população como um todo de Itaperuá não acreditou. Até esnobou da equipe médica, dizendo como é que pode uma criança de 4 meses, explique como é que pode uma criança de 4 meses estar com Covid. A criança, resultado, foi sepultada com o caixão aberto, né, sem obedecer às regras da Agevisa, e a família ficou susceptível, né, a também ter infectado, também ter sido infectada pela Covid. Graças a Deus, até agora, ninguém testou positivo. É um caso gravíssimo, né? Última pergunta, Clebson, para a gente encerrar. Por que é que no Brasil a pandemia está provocando, além da crise econômica e sanitária, uma crise política, né, que pode ameaçar as instituições democráticas? Por que isso está acontecendo? Arquimedes, eu poderia responder isso com duas palavras, mas para não ser um péssimo entrevistado, porque é terrível para o entrevistador fazer uma pergunta e o entrevistado responder com 2 palavras, eu vou me alongar um pouco mais, mas as 2 palavras é Jair Bolsonaro. Não existe outra explicação para isso. O presidente da República, ele ignora a realidade mundial, ele ignora as consequências da pandemia no mundo. O presidente, para completar, ele resolve criar um problema institucional, né, no seu governo. Ele poderia, se ele estava querendo tirar Moro do governo, ele poderia esperar a pandemia passar e criar uma situação para Moro se enraivar e sair do governo. Isso era a coisa mais fácil do mundo, mas ele resolve criar isso dentro da pandemia. Como se não bastasse, antes de Moro, ele resolve incentivar os apoiadores a fazer uma manifestação Brasil afora contra o Congresso e o STF, entende? Dá 1001 desculpas de que não incentivou, não está incentivando nada contra o Congresso, contra o STF, mas vai para a passeata, mas vai para a manifestação que tem faixas pedindo a volta do AI-5, da ditadura militar. Poxa, é de uma irresponsabilidade tremenda. Então, nós estamos hoje nessa situação por única responsabilidade, ao meu ver, do presidente da República. E é lamentável a gente viver isso, a gente está numa situação como essa. O governador de São Paulo disse uma coisa que é a pura realidade. A gente está tendo que enfrentar 2 vírus, o coronavírus e o vírus que está na presidência da República. É uma pena. Clebson, você está na rádio Serra Branca FM e também tem o portal Diário do Cariri, né? .com.br. Na verdade, de olho no Cariri. De olho no Cariri. De olho no Cariri. Eu estou na rádio Serra Branca FM, né? E estou há 10 anos, a gente criou, esse ano completa 10 anos que eu criei o portal de olho no Cariri. O portal na região, né? Informação. Com certeza. O De Olho no Cariri, graças a Deus, há 3 anos a gente está líder de audiência na região e hoje, essa semana, a gente atingiu a marca está praticamente entre os 10. A gente está ali entre o 10º e o 11º portal de notícias no estado em acesso. Então, graças a Deus, a gente tem colhido bons frutos, apesar dos desafios, porque hoje, você sabe, Arquimedes, mais do que eu, que fazer jornalismo é muito complicado, porque a gente tem que fazer notícia, a gente tem que fazer produção para as redes sociais, produção para canais do YouTube, a gente tem que fazer de um tudo, não adianta fazer, se você fizer só uma coisa, você não consegue atingir o público como um todo, e é muito difícil, mas a gente tem lutado para isso. Beleza, obrigado pela entrevista. Arquimedes, o prazer foi todo meu, é prazer revê-lo e principalmente é uma honra ser entrevistado, para mim, pelo maior radialista que eu conheço na história recente da Paraíba, e não estou fazendo aqui nenhum tipo de rasgação de seda, mas a Paraíba tem um grande radialista que está em outras searas agora, não está emprestando seu talento para o rádio de forma intensa como já o fez, mas com certeza os paraibanos lembram e sabem muito bem do que eu estou falando.